Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tem alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da grande quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam quem era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos devotos de São Domingos Sacro, nós estamos na terceira semana da Páscoa e gradualmente vamos nos afastando daquela noite santa, o sábado de Aleluia, em que se deu o grande acontecimento, um Deus que envia seu Filho para redimir o mundo e salvá-lo, e o Filho, por obediência ao Pai, vence as dificuldades humanas e se torna glorificado. Mas o interessante da Páscoa é a gente perceber que o sangue do ressuscitado, a força do ressuscitado, ela vem transmitindo às comunidades, às novas comunidades, o desejo de Deus. A primeira leitura que ouvimos dos Atos dos Apóstolos narra para nós como os discípulos se alegravam pelas injúrias, pela perseguição, por tudo que acontecia, porque eles descobriam que estavam no caminho correto. Se estavam sendo injuriados, é porque estavam incomodando o poder daquela época, da mesma forma como Jesus havia. Por outro lado, o Sinédrio, formado pelos doutores da lei, que eram especialistas no Antigo Testamento, criticavam a postura dos discípulos, porque eles não enxergaram em Jesus como o Filho de Deus. E esse crescimento que se vai se dando, ele vai nos ajudando também a entender que nos nossos dias atuais, a perseguição na igreja, ela continua. A perseguição com o povo de Deus continua. Mas é bom a gente lembrar que o povo de Deus é uma grande multidão. E dentro dessa multidão existem aqueles que são verdadeiramente apaixonados por Deus e fazem justamente a
que os discípulos faziam, antes obedecer a Deus do que aos homens. No século XXI, em que nós estamos vivendo, o prazer momentâneo é a sedução do momento. Ter prazer, alegria, tudo passageiro. O homem se torna voluntário desse sistema capitalista, porque ele vai abandonando a obediência a Deus e vai fazendo com que a sua vida ele se torne a mesmice deste mundo. Qual é a mesmice deste mundo? Seres humanos vazios, procurando alternativas para viver felicidades ilusórias, seres humanos depressivos que não encontram razão para viver nem se sustentar. É a chamada decepção humana. Os psicólogos, eles apontam esse processo que nós estamos vivendo como uma redescoberta do ser humano. Mas todo o período da história humana, ela está em ligação direta com o processo da salvação. Se nós buscamos obedecer a Deus, nós não nos deixaremos levar pela moda que acontece a cada geração, porque a palavra de Deus, ela permanece a mesma há mais de 2000 anos. E olhando para a atitude de Jesus, a gente pode comparar o nosso cotidiano. Obedecemos a Deus, somos fiéis à palavra de Deus. Os pais observem seus filhos. Qual é o tempo que os filhos de vocês leem a palavra de Deus em casa? Qual é o tempo que os filhos de vocês eles procuram conhecer a vida dos santos? Então, essa observância, ela é para nós uma perspectiva de um futuro melhor, porque quando buscamos na oração a fortaleza para os nossos dias, nós estamos nos empenhando no projeto de Deus, que é o amor. Mas se nós abandonamos o projeto de Deus, nós caímos nas tentações de que não precisamos de Deus e que podemos caminhar seguramente sem Deus. A segunda leitura da carta de São João ao Apocalipse aponta para nós glorificar sempre a Deus, ter motivo para glorificar a Deus. Hoje, dia de domingo, quais são as razões que nós apresentamos para glorificar a Deus? Será que praticamos o bem? Será que saímos de casa e deixamos a nossa família em estado de paz? Será que nós estamos na igreja porque buscamos um crescimento espiritual? Glorificar a Deus é a gente se colocar diante da presença de Deus e sempre ter em mente a mesma frase: obedecer sempre a Deus. Quando nós obedecíamos nossos pais, éramos felizes. Então, obedecer a Deus é a felicidade que nos leva a contemplar um horizonte seguro e em paz. Veja a atitude de Pedro no Evangelho. Ao ouvir o chamado daquele moço, Pedro atirou-se ao mar. Era o próprio Cristo que chamava Pedro. Pedro abandonou tudo e foi ao encontro de Jesus. E é esse encontro que nós devemos manter a chama acesa a cada dia, não somente aos domingos, na hora da missa. A missa é o começo da missão. Durante a semana, devemos estar procurando a Deus na leitura constante da palavra, na obediência, nos gestos de caridade e também de generosidade, olhando sempre para as nossas atitudes e comparando com Jesus Cristo. Dessa forma, nós encontraremos o caminho da salvação e o ressuscitado vai adiante e o seguimento dele se faz na mesma proporção. E o Evangelho vai terminando dizendo para nós que ninguém se atrevia a perguntar quem ele era. Ora, Jesus havia feito essa pergunta tantas vezes
quem dizem os homens que eu sou? E diante de Jesus, eles não se atreviam a dizer: Tu és o Messias, Tu és o Filho de Deus. Vamos procurar nessa semana encontrar sempre Jesus Cristo, os fragilizados, os pobres, os excluídos e dos abandonados. E nessa semana agora que começa, dia 7, o conclave para a escolha e eleição do novo Papa. É hora da igreja, diante do Espírito de Deus, colocar os joelhos no chão e rezar. É hora porque o Espírito de Deus vai apontar para nós o novo chefe da nossa igreja, que deverá conduzi-la. E nós, em comunhão com o Espírito de Deus, devemos também manifestar essa aliança de amor, suplicar ao Senhor que não nos abandone, que continue a direcionar a barca no caminho certo da salvação, e que o novo pontífice que seja escolhido seja de fato da preferência de Deus e não da vontade humana, mas que nasça do desejo de Deus a presença do novo Papa, e fazer com que a história da salvação seja continuada entre nós. Que São Domingos Sábado